Muito bem, então agora nós vamos falar sobre talentos, né? Talentos. E essa é talvez a maior arma que o herói possui. E para começar, vamos então definir o que é talento, né? E eu gosto muito da definição do Marcus Buckingham, que é o autor do Descubra Seus Pontos Fortes, e que é uma base conceitual que nós usamos aí em todos os programas que nós desenvolvemos pelo Moporã. Porque vem de um conjunto de pesquisas desenvolvidos pela Gallup. A Gallup é uma empresa que acho que há mais de 30 anos pesquisa psicologia positiva, é uma das referências no tema. E hoje, quando se fala sobre talentos, eles estão aí na ponta em termos de conhecimento e entendimento sobre o tema. Então é a nossa base conceitual e referência que nós usamos. E como é que o Marcus Buckingham define talento? Ele fala que talento é qualquer padrão recorrente de pensamento, sensação ou comportamento que possa ser usado produtivamente. Assim, se você é instintivamente curioso, isso é um talento. Se é competitivo, isso é um talento. Se é sedutor, isso é um talento. Eu vou repassar aqui, ressaltar alguns pontos muito importantes dessa definição para você entender o que é esse negócio de talento. Bom, primeiro ele fala aqui que talento é um padrão, né? Um padrão. O que significa isso? Significa que o talento ele é algo que não tem uma forma, mas vamos imaginar o talento como um conteúdo, né? Por que isso? Porque ele faz parte, ele está no seu eu interior, aquele eu que só você tem acesso. Normalmente nós observamos a manifestação de um talento através de alguma técnica ou habilidade. E é por isso que às vezes a gente confunde talento com competência e uma determinada técnica ou habilidade. Esses são temas diferentes. Eu não vou falar sobre competência agora, nós vamos explorar isso em outro tema, mas o que eu quero ressaltar aqui é que talento é como se fosse o tempero, né, da sua comida. Aí. É o tempero da sua técnica, é o tempero da sua habilidade. Então, por exemplo, todos nós podemos aprender qualquer técnica, qualquer habilidade. É só uma questão de conhecer os professores, as técnicas, ir atrás da praticar e você pode dominar uma nova técnica. O que vai fazer a diferença se você vai se destacar na utilização daquela técnica ou não é o seu talento. Ou seja, é o temperinho que você vai colocar lá, que é uma coisa única e que é sua. Então eu vou te dar um exemplo. Todos nós aqui podemos aprender a dirigir um carro, né? Eu, você, a gente pode dirigir um carro. Vai na autoescola e aprende. Agora, quantos conseguem dirigir um carro no nível de um Ayrton Senna, por exemplo? Né? O Ayrton Senna ele atingiu um nível de maestria na condução de carros de Fórmula 1, carros de corrida, que é único. E como que ele se levou a essa posição? Um dos motivos é porque ele tinha um conjunto de talentos únicos que eram muito bem utilizados, muito bem aproveitados na técnica, na profissão que ele escolheu. Então, um dos talentos que o Ayrton Senna tinha, por exemplo, é o da competitividade. E ele usava isso de forma produtiva. Então, quando o Ayrton Senna entrava na pista, ele tinha uma competitividade tão desenvolvida, tão trabalhada, que ele conseguia se levar a limites que os outros competidores não conseguiam. Então, o talento dele, a competitividade, fazia a diferença no exercício da profissão do Ayrton Senna. Tá? Um outro ponto aqui que é muito importante de você entender é que o talento é um padrão recorrente, né? Ele se repete, é algo que você consegue fazer com facilidade de forma recorrente e que é usado de forma produtiva. Tá? Então, sempre que a gente usa um padrão recorrente, pensamento, ação ou comportamento de forma produtiva, nós estamos falando de um talento. Porque nós também podemos usar esse nosso talento para algo improdutivo, algo que não traz benefício para ninguém. E aí a gente não considera isso um talento, tá? Então, esses são os pontos aí primeiros que eu gostaria que você tivesse guardado. Né? O talento ele é um conteúdo, ele é uma essência. Nós damos forma ao nosso talento de acordo com as atividades profissionais, as atividades em geral que nós
escolhemos desempenhar e as técnicas que nós aprendemos. O que significa isso? Que uma vez que você identifica o seu talento, você pode transferir o seu talento para outras técnicas e habilidades. Quando você atinge esse nível de autoconhecimento, de maestria sobre o seu talento, aí você realmente domina essa fortaleza, essa virtude, esse instrumento de poder que você possui. Quando você conhece o seu talento e fala, olha, eu vou conseguir aplicar esse meu padrão recorrente aqui de pensamento, sensação e comportamento nessa atividade, depois eu vou utilizar nessa, tá legal? E aí como que você vai fazer isso de forma inteligente para se diferenciar e se destacar e poder ter o seu lugar ao sol, vamos assim dizer. Beleza? Uma outra coisa muito importante que eu quero que você guarde é que diferente dos valores, os nossos talentos, eles não mudam ao longo da vida. Os nossos talentos, eles são únicos e permanentes. Então, os talentos que você possui hoje, eles foram desenvolvidos ao longo do seu desenvolvimento e eles vão acompanhar você para o resto da sua vida. Tá? Eles são aquele temperinho especial, aquele temperinho mágico que você coloca em tudo que você executa de atividades. E por que que os nossos talentos eles são permanentes e únicos, como eu disse? Isso está ligado ao nosso desenvolvimento cerebral. Até mais ou menos os 3 anos de idade, o nosso cérebro ele cresce de forma desproporcional ao resto do corpo. A quantidade de neurônios que são produzidos a cada minuto é um número absurdo de novos neurônios sendo produzidos sem parar até os 3 anos de idade. É como se fosse realmente uma esponja, né? A gente vai produzindo neurônio e isso vira uma esponja. Quando chega mais ou menos até depois dos 3 anos de idade, ali por volta dos 3 anos de idade, o nosso cérebro ele começa a diminuir. E nesse processo nós ficamos mais inteligentes. Eu sei que você deve estar pensando aí, como é que o nosso cérebro vai diminuindo e nós vamos ficando mais inteligentes. É exatamente isso que acontece. Eu vou explicar por que nós ficamos mais inteligentes. Se nós continuássemos com esse mesmo padrão de crescimento cerebral, de produção de novos neurônios e novas sinapses, hoje você, adulto, dificilmente conseguiria tomar uma decisão. A quantidade de informações e estímulos a serem processados seria tão grande e colossal que dificilmente você conseguiria ter discernimento para tomar uma decisão, por menor que ela fosse. Então, dentro do nosso desenvolvimento cerebral, nosso desenvolvimento, nosso crescimento, nós seguimos uma lei da evolução que funciona, que serve para tudo, uma lei evolucionária, que é a lei da eficiência energética, né? Todos os seres biológicos, eles buscam a eficiência energética. O que é isso? Nós, para sobrevivermos, nós gastamos energia. E, então, para nos mantermos, nós temos que colocar energia para dentro. Como que a gente faz isso? Através dos alimentos. Então, existe um esforço para buscar alimentos na natureza, para nos mantermos funcionando bem e nos permanecermos vivos. Isso dá trabalho, né? Buscar alimento na natureza dá trabalho. Então, um processo evolucionário é o de conservação de energia, o de eficiência energética, ou seja, nós estamos sempre buscando, né, os seres vivos, os organismos vivos, sempre buscando formas mais inteligentes para conservarmos a nossa energia. É um processo de seleção natural. E o nosso cérebro, o nosso organismo faz essa mesma coisa quando nós desenvolvemos o nosso cérebro. Então, a partir dos 3 anos até mais ou menos os 15, 16 anos, o nosso cérebro, de acordo com a nossa carga genética e de acordo com os estímulos que nós recebemos do mundo, ele vai diminuindo de tamanho e ele vai fortalecendo algumas regiões, algumas ligações neurais que estão sendo mais estimuladas. Então, ao final desse processo, é como se a gente tivesse uma grande bacia hidrográfica, imagina a bacia amazônica, onde você tem rios largos, caudalosos, de muito fluxo,
e outros rios mais pequenininhos, né, com pouco fluxo de água. Isso é o que acontece no seu cérebro. Seu cérebro ele vai escolhendo os caminhos mais fortes e ele vai fortalecendo esses caminhos neurais, né? E isso vai fazendo com que emerjam padrões de pensamento, sensação ou comportamento. Então, é mais ou menos assim, o seu talento, em função dessa neuroplasticidade que se forma em nós mesmos, nós começamos a ter reações instantâneas, reações não pensadas, de acordo com os estímulos ou de acordo com como os desafios ou a realidade se apresenta para nós. Então, por exemplo, suponhamos que você está dirigindo o carro, tem uma pessoa do seu lado e você bate o carro, né? As pessoas vão reagir das mais diferentes formas de acordo com esse padrão recorrente, com esses caminhos neurais mais fortalecidos que cada um tem e são diferentes. Uma pessoa pode, por exemplo, imediatamente colocar a mão no outro passageiro e perguntar se está tudo bem. Essa pessoa está demonstrando um talento para empatia, né? Uma outra pessoa ela pode sair do carro e caramba, será que foi culpa minha, foi culpa sua, o que será que aconteceu? Esse é um talento da pessoa para responsabilidade, uma pessoa que tem esse padrão de comportamento, né, de buscar sempre uma responsabilidade, trabalhar isso. Então esse é um exemplo que mostra que nós manifestamos os nossos talentos em qualquer atividade, né? Essas são as reações que nós temos, sempre de forma produtiva. É por isso que nós falamos que o talento ele se manifesta com facilidade, com naturalidade, é algo que você faz com naturalidade, não você consegue repetir, ele é recorrente, ele é repetitivo, ele é possível, você sempre consegue aplicá-lo porque ele já faz parte da sua estrutura neural, da sua estrutura biológica. Existe um paradigma, principalmente no sistema educacional e nas empresas, que todos nós, se você foi educado em escolas tradicionais, você viveu esse paradigma e ele não poderia ser mais danoso para o nosso desenvolvimento, que é o seguinte: nós somos sempre estimulados a fortalecer as nossas fraquezas, né? A gente é sempre estimulado eu chamo de cultura do gap. Vê o que você não é bom e vai lá e fortalece. E vai lá e busca fortalecer aquilo que você não é bom. É muito comum isso, a gente vê isso desde a escola. Por exemplo, você pode ter passado por essa experiência, é muito comum. Você leva o boletim para o seu pai, né? E aí você mostra lá para o seu pai e para sua mãe que você tirou 10 em matemática e depois você tirou 5 em português, né? Você pode ter ouvido aquela resposta: poxa, parabéns, filho, legal, tirou 10 em matemática, mas poxa, esse português aqui, hein? Vamos trabalhar, vamos fazer algo de reforço. E você ouve muito mais sobre o 5 de português do que sobre o 10 de matemática. Isso é porque nós vivemos no paradigma da falta, do gap, de que nós temos que estar sempre fortalecendo as nossas fraquezas. Nas empresas é a mesma coisa. Não sei se você trabalha em empresa ou não, mas o mundo corporativo faz esse paradigma o tempo todo. E aí você vai lá, faz a avaliação de final de ano, avaliação às vezes 360 graus, as suas metas, as pessoas dão opinião, o que foi bom, o que não foi bom, mas no final das contas a ênfase é sempre naquilo que você não foi bem, aquilo que você precisa melhorar, e aí a empresa faz planos de desenvolvimento para que você fortaleça aquelas fraquezas, gasta uma fortuna e no final do outro ano os funcionários estão um pouco mais cansados, estressados, porque estão colocando muita energia naquilo que eles não fazem bem, ao invés de colocar energia, recursos e dinheiro naquilo que eles fazem bem. Eu estou dizendo isso porque vi muito isso quando trabalhei em recursos humanos, e esse é um tipo de paradigma que desgasta as pessoas. Primeiro, você tem um gasto de tempo e energia para a pessoa aprender alguma coisa que não é naturalmente fácil para ela. Se você não está privilegiando o talento dessa pessoa, algo que ela faz naturalmente. E ao fazer isso, você está forçando a barra para algumas coisas.
Nenhum de nós somos completos, perfeitos e totalitários, né? Nós temos que complementar os nossos gaps, as nossas fraquezas, através de parcerias, através de formação de times, né? Então, muito mais inteligente, até para empresas, inclusive, economicamente mais viável, porque você está usando o que as pessoas fazem de melhor, é formar times complementares, com talentos que se complementam. Quando você faz isso de forma consciente, você monta times campeões, você monta times que têm então essas virtudes, esses talentos complementares, e você estimula para que os membros do time usem os seus talentos o máximo que eles puderem. Imagina o seguinte: imagina que você fosse treinador de futebol e um dos seus jogadores do seu time fosse o Romário. E aí o Romário sabe fazer gol, né? O Romário é bom em fazer gol, isso é o que ele sabe fazer. E aí você vê assim, poxa, Romário, legal, você faz gol, mas, meu, você não defende muito bem, né? Então vamos treinar aqui para você vai começar a jogar na zaga agora, você vai virar zagueiro para você desenvolver essa habilidade. O que você vai fazer com o Romário? Você vai matar o Romário vai apagar, você vai acabar com a luz do Romário, né? Botando ele para ser zagueiro, sendo que o negócio dele é jogar lá na frente e fazer gol. E o mais incrível é que nós fazemos isso o tempo inteiro com os outros e com nós mesmos. Nós, em vez de estimularmos um talento, o desenvolvimento desse talento, que é onde a pessoa tem prazer, onde a pessoa se sente brilhando, se sente bem, a gente põe o Romário para jogar na zaga e acaba com aquela pessoa, acaba com aquele talento, tira o brilho, né? Muito provavelmente você pode ter tido essa experiência na sua infância, quando você tinha alguma atividade que você gostava muito e aí por algum motivo as pessoas te estimulavam a fazer alguma outra coisa para reforçar alguma outra fraqueza ou deficiência que você apresentava. Eu te digo com toda certeza que para o profissional do século XXI é muito mais inteligente investir o seu tempo, os seus recursos, a sua energia desenvolvendo os seus talentos, fazendo aquilo que você faz bem, do que fortalecendo os seus gaps, né? Os gaps tente neutralizar, aprender o mínimo, fazer ali, né, para neutralizar, para não te prejudicar, né? Não podem te prejudicar. Então você neutraliza e monta parcerias, faz parte de um time multidisciplinar. Tá legal? Então agora eu vou te falar algumas verdades convenientes. A verdade número um é que à medida que você cresce, torna-se cada vez mais quem você já é. Estou usando isso aí para falar de talentos, tá, pessoal? Para falar dos seus talentos. Por quê? Os seus caminhos neurais, eles vão ficando cada vez mais estabelecidos. Então, e se você estimula esse padrão recorrente de comportamento, sentimento, você de uma forma produtiva, você vai fortalecendo cada vez, vai ficando cada vez mais fácil, vai ficando cada vez melhor. Então você vai tornando-se cada vez mais quem você já é. E aí você pode perguntar o seguinte: ah, mas e a neuroplasticidade? O que é neuroplasticidade, né? Isso é um dos descobertas mais recentes da neurociência, é que o nosso cérebro, sim, ele tem uma capacidade de se regenerar através de refazer caminhos neurais ou conexões neurais que foram danificados e achar outros caminhos para substituir, por exemplo, algo que foi danificado. Então, um exemplo bem legal é o Herbert Viana, né, o cantor do Paralamas do Sucesso. Você conhece, ele sofreu um acidente acho que de ultraleve, e ele teve sérios danos cerebrais. E através de muita fisioterapia, de muito exercício, ele conseguiu restabelecer conexões neurais, né, através da neuroplasticidade, e hoje ele praticamente funciona, ele tem uma funcionalidade, vamos assim dizer, muito restabelecida. Ele voltou a cantar, ele voltou a fazer show, é incrível. É um avanço incrível, descobertas incríveis da ciência de como nós podemos fazer reconexões neurais e restabelecer caminhos. É possível, mas é muito, muito, muito desgastante, né? Exige muito esforço, exige muita energia.
E então é uma estratégia, acaba sendo mais inteligente, como eu disse, uma estratégia mais inteligente é nós aproveitarmos os talentos que nós temos e fortalecê-los cada vez mais. Então essa é a verdade número um. E a verdade número dois, você vai se desenvolver mais nas áreas em que usa os pontos fortes. E essa aqui, apesar de ser tão óbvia, é o que muitas empresas e o sistema educacional elas não veem. Quando nós usamos os nossos talentos, nós nos destacamos, nós recebemos o feedback. Imagina você faz uma coisa bem, o que acontece? Você recebe um feedback positivo, as pessoas reconhecem, as pessoas percebem, elas falam, nossa, como você faz bem isso. E o que acontece com você? Aquela atividade, quando nós usamos o nosso talento, nós sempre temos prazer. Nós sempre temos prazer. E essa é a chave, porque talentos são tão importantes para nós, porque elas nos dão prazer. E prazer é a chave para a gente fazer mais, para a gente fazer melhor, para a gente fazer com mais excelência. E aí a gente recebe feedback positivo, as pessoas reconhecem, isso estimula ainda mais. E aí, quando nós nos vemos, nós estamos numa espiral virtuosa. Uma espiral virtuosa, você está se destacando, você está se desenvolvendo, você está botando a sua luz no mundo e as pessoas reconhecem isso. Então, sim, você vai ter mais sucesso, você vai se desenvolver mais nas áreas em que você usa os seus pontos fortes, nas áreas que você usa os seus talentos. O grande desafio que nós temos é que os nossos talentos, eles estão debaixo do nosso nariz, mas muitas vezes são difíceis da gente observar. Porque eles, como eu disse, eles não têm uma forma definida, né? Eles são uma essência, um padrão, um tempero. Então a gente tem que exercitar a nossa autoobservação para identificar os nossos talentos. Nós não nascemos com um manual de instrução, então nós temos que exercitar a autoobservação. Mas os nossos talentos, eles deixam pistas, né? Nós conseguimos identificar o talento observando algumas pistas muito importantes. A primeira pista que os nossos talentos nos deixam é aprendizado rápido. Se você começou uma atividade e você percebe que você aprendeu rapidamente, você teve uma curva muito acelerada de aprendizado, fique de olho, porque provavelmente tem um talento oculto nessa atividade. Outra pista que os nossos talentos deixam são os nossos desejos, né? O que é isso? É aquela vontade que te puxa para a atividade. Então, muitas vezes, por questões da vida, muitos hobbies que a gente tinha na infância, coisas que a gente gostava de fazer, por uma questão, às vezes, né, de prioridades financeiras da família, ou coisa do tipo, você deixa de fazer, você deixa aquilo de lado. Mas aquele desejo de fazer aquela atividade está sempre presente. Né? Um exemplo bem legal, não sei se vocês viram, se você viu aquele filme do Billy Elliot. O Billy Elliot, ele queria dançar, ele sente o impulso. Você pode segurar ele, você pode colocar ele numa jaula, mas ele não aguenta, ele tem muita vontade de fazer aquela atividade. Então, sempre que você experimenta esse impulso, esse desejo em fazer alguma atividade, fica de olho, porque aquilo lá está acionando algum talento seu, tem algum talento ali para ser revelado. Por quê? Porque você sente prazer, esse desejo ele vem do prazer de fazer aquela atividade, né? Ou se a gente pegar o exemplo do Ayrton Senna, o Ayrton Senna ele adorava dirigir carros, né? Porque acionava talentos dele, ele podia expressar talentos dele naquela atividade de pilotar carros. E com isso ele entrou na espiral dele de virtude, né? Aquela espiral que eu falei, ele vai fazer mais e fazia bem e sentia prazer e recebia estímulo das outras pessoas de que sim, ele era bom mesmo, e essa coisa vai embora. A terceira pista que os talentos nos deixam é o prazer, é a satisfação. Então, sempre que você estiver desempenhando alguma atividade e você sentir esse prazer, essa energia psicológica, essa energização, né, o prazer mesmo, significa que você investigue, olhe com uma lupa aí, porque muito provavelmente você está usando um ou mais talentos. Então, as três pistas principais, né, para você encontrar os seus talentos é aprendizado rápido, desejo, é algo que mesmo que suprimido na infância ou em algum momento da sua vida, você sempre lembra e sempre quer fazer de novo aquela atividade, porque provavelmente ela ativa algum talento seu. E o terceiro é satisfação, tá? Você sente prazer.
você sente prazer em fazer aquela atividade. Agora, tem uma quarta pista que os nossos talentos deixam, que fica bem debaixo do nosso nariz, e é a que eu mais gosto, é a mais poderosa, vamos assim dizer, para você identificar seus talentos. Isso se chama flow, tá? Eu vou falar de flow daqui a pouquinho, vou te explicar exatamente o que é. Mas só para recapitular antes, então o que é talento? De uma outra forma, talento é alguma coisa que te dá prazer, né? Algo que me dá prazer, relacionado à facilidade de execução. Quando faço, não tenho angústias, só satisfação. Talento é potencialidade, é algo que eu sempre soube fazer, ou seja, está ligado ao meu desenvolvimento neural, é algo que eu sempre soube fazer. É algo que eu tenho, não é algo que eu tenha aprendido, posso ter aperfeiçoado, mesmo que tenha sido descoberta tardiamente, faz parte de mim. Repetição. Eu consigo repetir, não é um sucesso esporádico, sempre que faço me saio bem. Valorização é algo que é valorizado pelos outros. Isso é importante, né? Algo que é valorizado pelos outros, é produtivo, consigo fazer. Olha só por que é tão importante você descobrir e usar os seus talentos, porque te dá prazer, você consegue repetir, você consegue fazer com facilidade e as pessoas valorizam. E você faz com facilidade, eu consigo fazer facilmente. Esse conjunto de atributos do que é o talento por si só já são suficientes para que você bote tempo e energia para descobrir e desenvolver os seus talentos e usar os seus talentos todos os dias. Desenvolver atividades, desenvolver uma rotina em que você possa aplicar todos os dias os seus talentos. Esse é um dos caminhos para você viver uma vida feliz, né? Lembra da frase do Buda, né? Felicidade não é um destino, felicidade é o caminho. E quando você vive seus talentos todos os dias, você está nesse caminho de felicidade, você é a felicidade, porque você tem todos esses atributos aqui sendo vividos no seu dia a dia, tá legal? E agora vamos falar de experiência de fluxo flow, que é a principal pista aí para você descobrir os seus talentos. O flow, ele também é conhecido como experiência máxima, né? Esse é um termo cunhado pela psicologia positiva, o flow. O flow é quando você está tão absorto, está tão mergulhado numa atividade que é como se você e a atividade fosse uma coisa só, né? Você não vê o tempo passar. Você sente, existe uma sensação até que você não pertence ao seu corpo, você transcende o seu corpo, né? É aquela atividade que muitas vezes você já passou por experiências de flow, talvez não tenha nem percebido, mas sabe quando você faz alguma coisa que você gosta tanto e está tão entretido, está tão imerso naquela atividade que você olha o relógio e fala assim, caramba, já passou uma hora, achei que fossem só 5 minutos. Você estava numa experiência de flow, você estava em fluxo, você estava no limite da sua competência, utilizando todos os seus talentos, os seus recursos, a sua energia está alta, concentração profunda. Uma das características do flow é altíssima concentração, né? Você está com toda a sua energia focalizada naquela atividade. Um exemplo de flow que eu posso dar, e vocês vão sentir isso, é exatamente essa aula que eu estou dando para vocês. Eu estou em flow nesse momento, né? Eu consigo perceber que eu estou em flow, eu estou empolgado, eu estou animado, você percebe pelo meu tom de voz, você percebe pelo meu ânimo, pela minha energia alta, então eu estou no momento de flow. E por quê? Porque eu estou usando alguns dos meus talentos, né, que me colocam nesse flow. Por exemplo, eu sou uma pessoa, um dos meus talentos é curiosidade. Você já deve ter percebido isso através dos conteúdos das aulas do Moporã, que eu sou bastante curioso. Eu sempre vou atrás para entender o que está por trás de alguma coisa. E eu tenho consciência disso. Então eu estimulo a minha curiosidade. Eu vou sempre atrás de novos conhecimentos, sempre atrás de novas coisas. Isso me dá muito prazer, muito prazer. Um outro talento que eu tenho é a criatividade, né? Eu gosto muito de pegar, eu tenho esse talento de pegar esses conhecimentos e transformá-los em conteúdos, palestras, cursos, textos, exercícios, não importa.
eu tenho esse talento de criatividade, de criar, de construir. Eu adoro construir um programa como Crie Seu Caminho. Me dá muito prazer. Por quê? Porque ela faz com que eu consiga materializar toda a minha curiosidade, tudo aquilo que eu descobri, tudo aquilo que eu investiguei. Eu consigo, usando a minha criatividade, esse talento, eu consigo transformar isso em conteúdos que outras pessoas podem usar. Então, nesse momento, eu estou usando dois dos meus talentos para transmitir conhecimento. Eu estou usando a minha curiosidade de ter pesquisado, entendido e aprofundado esses conhecimentos todos que você está recebendo. E eu tive que desenvolver uma forma falada, com audiovisual, enfim, que faz com que eu possa transmitir esse conhecimento para você. E isso me dá muito prazer. Isso me coloca em flow. Nesse momento eu estou em flow. E é essa experiência que eu quero que você perceba e que você com certeza já passou e que fique atento a partir de agora. E quando você estiver em flow, você está usando o seu conjunto de talentos na sua máxima potência. E quais são as características do fluxo, do flow, da experiência de flow? Existem algumas características para você perceber se você está nessa em flow ou não. A primeira, sim, você tem metas claras e um feedback rápido, né? Então você sabe onde você quer chegar e você consegue ter retorno sobre isso. Os desafios e habilidades, eles são altos e equivalentes. Você não está fazendo uma atividade monótona, fácil, que te deixa com preguiça de fazer porque é fácil. Você está com um desafio alto. Você tem uma sensação de controle, você está pilotando o seu avião, você está pilotando o seu carro. Isso é muito curioso. O Ayrton Senna, bom, deixa eu continuar aqui, depois eu falo do Ayrton Senna. Outra característica é a concentração profunda. Outro é foco temporal no presente. Isso é muito importante. O flow, ele te deixa totalmente conectado com o agora, com o presente. Você não pensa. Quando você está em flow, você não pensa na lista do supermercado que você vai ter que fazer daqui a 3 horas. Você não pensa na reunião chata que você vai ter daqui para frente. Você não pensa no trânsito que você vai pegar. Você está totalmente focado e concentrado no presente. Você sente uma distorção da experiência temporal. O tempo passa diferente para você. Você tem uma suspensão temporária da autoconsciência reflexiva. Você não percebe que você está fazendo aquela atividade. Você transcendeu a sua individualidade. Você e a atividade são uma coisa só. E a experiência é intrinsecamente compensadora. Você não faz. Quando você está em flow, você não está fazendo atividade porque você está esperando receber um salário, porque você está esperando ser reconhecido por alguém. Você faz porque te dá prazer. A experiência em si, ela é recompensadora. E você tem um aumento da sua autoestima. Você se sente bem, você se sente vivo, você se sente útil, né? Você tem um aumento da sua autoestima. O Ayrton Senna, ele relata, né? Tem uma entrevista em que ele relata a experiência de flow. Ele não usa esse termo, acho que ele nem sabia que esse termo conhecia, mas ele fala que muitas vezes, enquanto ele estava dirigindo numa prova, ele sentia que ele e o carro eram uma coisa só. Ele sentia que o carro era uma extensão do corpo dele. Ele tinha essa distorção aqui. Desculpa, ele está aqui. Ele tinha essa transcendência da individualidade, né? Para ele e o carro eram uma coisa só. Isso Ayrton Senna relatava. Então Ayrton Senna entrava em flow durante a prova e permanecia em flow durante muito tempo, com certeza. Uma da atividade, essa é uma pesquisa muito interessante. Você sabe qual que é a atividade cientificamente estudada que mais nos coloca em flow? Né? Existe uma atividade, o flow também pode ser induzido, viu, gente? Você pode induzir uma experiência de fluxo. Qual que é a atividade cientificamente estudada que coloca as pessoas em flow com mais frequência? Jogar videogame. Né? Jogar videogame é uma experiência que nos coloca em estado de fluxo com muita frequência. E agora que você entende as características do fluxo, faz sentido. O que você tem no videogame? Você tem meta clara e você tem feedback rápido. Ou seja, você tem que passar de fase e você sabe quantos pontos, quantas vidas, se você leva
uma porrada lá do monstro vai diminuir o seu medidor de vida, ou seja, você está toda hora recebendo feedback sobre o desempenho da sua atividade. Você está sempre no limite da sua competência, da sua habilidade. Sempre que você melhora a sua técnica, ou seja, começa a jogar melhor, você passa de fase e vai para uma fase mais difícil. E os jogos são desenhados exatamente, são arquitetados para te manter sempre no limite da sua habilidade, nem tão fácil, nem tão difícil, para que você não desista e que também você não fique entediado. Os desenvolvedores de jogos são experts nisso. Você tem uma sensação de controle, né? Você está com controle na mão, você está com essa sensação de que aquele universo lá do videogame, ele está no seu controle, e você se concentra profundamente, né? Quem vê jogador de videogame jogando, você vê que a pessoa está sempre super concentrada, foco no temporal, no presente. Eu, quando jogo videogame, eu adoro jogar videogame, hoje em dia não jogo muito, mas sempre gostei. Eu passava às vezes horas e não tinha essa percepção de que eu tinha passado horas. Para mim tinha sido bem menos tempo, né? Você acaba entrando ali na experiência e você joga videogame porque é gostoso, porque você gosta. Ninguém está te pagando para isso, muito pelo contrário, você está gastando dinheiro, né? Então é gostoso e você joga videogame. Então, isso é só para te mostrar que você pode entrar em flow nas mais diversas atividades, você pode ser induzido a entrar em flow, mas o ponto principal que eu quero que você guarde é que se você percebe que está em flow, tem essas características, observe depois que você saiu da experiência de flow, faça uma reflexão e tente buscar por quê, quais os talentos que estavam sendo ativados para terem te colocado naquela experiência de flow. Então, pessoal, vamos em frente. Agora vamos começar a fazer exercícios. Você vai fazer os exercícios para descobrir os seus talentos. Vamos em frente.